Salve galera, estamos aqui mais uma vez gravando o vídeo do Fermentando a Revolução. Hoje vamos falar de Tales de Mileto e a água, né? Esse ingrediente tão importante aí na produção da nossa cerveja, né? Tales, ele começa a ruptura dele filosófica com a seguinte frase: tudo é água. Ou seja, a partir desse momento, ele está olhando para os elementos da natureza e escolhe a água como elemento primordial para tentar explicar a própria natureza. Anteriormente, as explicações que a gente tinha, né, naquela região ali onde Tales viveu, em torno de 2.600 anos atrás, né, as explicações eram muito mitológicas, né, baseadas em Deus, esse tipo de coisa. E aí o Tales ele começa a mudar um pouco essa visão, fazendo o quê? Propondo um elemento da natureza como elemento primordial, colocando a água como elemento, né, gerador das coisas, da natureza. Então, a partir disso, ele rompe com o pensamento mitológico e começa a fazer um pensamento que a gente vai chamar de filosofia da natureza, né? Ou seja, um olhar filosófico sobre a natureza, sobre o que nos cerca, né? Também entendendo que somos nós também parte da natureza, né? Muitas vezes a gente tenta olhar a natureza como algo externo ao ser humano e nós também somos produtos da natureza. Mas aí o Tales, então, ele parte dessa ideia, né, de que a água é o elemento primordial, a água é a que faz tudo, a água que é a origem do mundo, né? E isso está muito ligado também à produção das bebidas alcoólicas, principalmente a cerveja, que é o nosso principal fermentado aqui que a gente vai debater ao longo dos vídeos do canal. Então, sempre se teve essa ideia de que a qualidade da água está diretamente relacionada à cerveja. E isso tinha uma base material muito concreta. Por quê? Antigamente, antes do ser humano conseguir dominar a água, né? No caso, esse elemento da natureza, era necessário você montar as cervejarias perto de fontes de água, né? E quanto melhor fosse essa fonte de água, melhor também seria a cerveja, porque muito pouco se podia mexer nessa cerveja, nessa água para poder manipular e você conseguir ter uma água cervejeira de qualidade. Hoje em dia a coisa não é mais assim, né? A gente consegue o controle da água, a gente consegue mexer na água, a gente consegue trabalhar muito bem com a água da cerveja para poder ter uma água de qualidade sem necessariamente estar perto de uma fonte de água, enfim, né, de uma nascente, esse tipo de coisa. Então mudou. Então o que que isso revela para a gente, né? O que essa condição, né, e essa comparação com Tales de Mileto revela para a gente? O Tales ele pensou na água porque ele estava olhando para a natureza. Então é o início da ciência. É a partir do momento em que a gente começa a observar os fenômenos naturais e tentar explicar os fenômenos naturais através dos próprios elementos naturais, né? Então, inicialmente, se vai escolhendo aquilo que tem em mais abundância. A água, né, nesse caso, se torna então a grande estrela da produção intelectual, né? Então se baseia inicialmente na água, depois outros filósofos vão escolher outros elementos, né? E mais tarde a gente vai debater também sobre isso em outros vídeos, mas nesse momento Tales ele faz essa ruptura utilizando a água, né? Da mesma forma, quando se começou a produzir cerveja, como não se tinha o domínio do controle da água, se escolhia fontes, né? Lugares onde tivesse uma fonte de água. Então, por quê? Porque era aquilo ali que estava mais perto, né? Era o que se conseguia naquele momento. O avanço da ciência ele vai mostrando que nem tudo é água, ou seja, existem elementos, elementos químicos extremamente importantes e que hoje a água, né, já não é mais considerada um elemento químico fundamental como era na época do Tales, né? Embora toda a importância do pensamento do Tales nessa ruptura. E também, né, a evolução da ciência faz com que a gente hoje não precise mais ter uma fonte de água próxima a uma cervejaria para poder para poder construir a nossa cervejaria, para poder fazer a nossa cervejaria, né? Então nós podemos ter água de N formas, enfim, né? Ainda mais água encanada, a gente consegue hoje fazer esse tipo de produção sem precisar estar tão perto assim de uma fonte. Importa? Não. O que tu achou? Ficou muito, Ficou maneiro. ficou muito maneiro. embolado ou não? Não, ficou maneiro. Ficou maneiro. Só que tu falou só 4 minutos. Né? Então, galera, valeu. Escrevam nos comentários o que vocês acharam do vídeo. A gente vai estar sempre trazendo esse tipo de conteúdo, né? Sempre discutindo filosofia, política, consumo, tudo junto.
né? Entendendo que a nossa vida não tem essas coisas separadas, não estão nessas gavetinhas, a nossa vida ela é uma totalidade de coisas, né? E então aí comentem, né? Façam seus comentários, digam sobre assuntos que vocês gostariam de trabalhar aqui no canal, que vocês gostariam de ver aqui no canal, né? E dê o seu like e se inscreva no canal. Valeu, galera. Até a próxima. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you.